Olá, turminha! Estamos aqui para mais um encontro. Agora nós estamos na aula de língua portuguesa. Nós estávamos estudando sobre o uso dos isses, o uso do tem com acento, o uso do tem sem acento, o uso do vem com acento, o uso do vem sem acento. Vimos e iniciamos algumas coisas sobre plural e singular, tá? O tempo verbal, número, né? Números de pessoas falando de verbo, né? E agora nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Lembrando que na página 54 a 64 nós temos aí no nosso livro didático, eu sei que você está acompanhando no nosso livro digital, alguns já têm o seu livro físico, mas da página 54 à página 64 eu tô aqui com o meu livro também, para me auxiliar, para me ajudar, nosso livro do 5º ano. E da página 54 à página 64, nós temos um texto, uma interpretação textual. Nós temos aí alguns textos que você vai ler e você tem aí algumas questões interpretativas para você resolver. E você que está com o livro, digital, você vai transcrever para o seu caderno as respostas, anotando sempre as respostas e a página, tá? Para a gente acompanhar direitinho quando nós nos encontrarmos presencial, tá? Então, preste atenção em um detalhe. Na página 54 a 64, você vai acompanhar o texto científico, tá? Que tem o uso de drones, o uso de avião, o uso de robôs. Aí você vai ver um conflito de um robô que ele tá, segundo o texto, o robô ele tem um sentimento. Então era para esse robô estar fazendo a leitura no seu livro digital, mas ele tem um valor sentimental, então ele passa a usar uma outra forma de leitura. Então você vai acompanhar esse texto também dentro dessas páginas que eu já falei anteriormente. É um texto científico. Você vai ver que tem apresentação de tabelas, gráficos, tem uma legenda em cada imagem que você vai acompanhar no texto. Então, é um texto também que ele vai apresentar tabelas infográficas. O que é isso? Vai aparecer uma imagem e vai aparecer ali as indicações, as informações referente à imagem, referente ao que você está vendo nessa imagem para lhe dar sentido na leitura do texto, tá? Então, você vai precisar de todas essas informações, da tabela, do gráfico, tá bom? Então, você vai acompanhar direitinho. E seguindo na página 65, nós vamos ver o verbo principal e o verbo auxiliar. Então, eu quero que você acompanhe comigo aí na página 65, que vai falar do texto, né? Que vai fazer um resumo, um breve resumo do que você fez nas atividades do texto. E ele vai lhe dar sentido sobre do que se trata, de fato, o verbo auxiliar e o verbo principal, tá bom? Então, eu quero que você acompanhe aí, eu vou posicionar aqui também o meu livro, tá? Deixa eu só colocar aqui o meu livro direitinho pra gente acompanhar essa atividade direitinho. Então, olha só, lá na página 67, você vai ver uma espécie de conceito, tá? Uma espécie de conceito sobre verbo principal e verbo auxiliar. Diz assim: alguns verbos se juntam e há outros para auxiliá-los na expressão de um sentido ou para formar sua conjugação. São os chamados verbos auxiliares. Já aqueles que transmitem a ideia central é chamado de verbo principal, tá? Então, você tem um exemplo aí. Tem uma frase, você que está acompanhando no seu livro digital tem uma frase. Que livro você está lendo? É a frase. Então, a ação a que o drone se refere é a ação de ler, tá? Então, você está vendo aí, o verbo principal ele está lendo, né? Então, vamos lá. A ação do drone se refere a de ler. O verbo estar auxilia na conjugação do verbo ler, assegurando a ele o sentido de uma ação prática
no momento da fala do drone. Então, preste atenção. Estar é o verbo auxiliar e ler é o verbo principal, tá? Então, você vai ver aí mais exemplos. Nós seguimos na página 67 agora, tá bom? Você está vendo aí outros exemplos, outras frases na página 67. E aí nós vamos seguindo na página 68 com uma atividade. Aí no seu livro você vai ver que está bem explicadinho. Aqui nós estamos apenas dando um reforço do que eu creio que você já está acompanhando no site do SAI, né, que tem todas as aulas, todas bem explicadinha, bem organizada, e a gente aqui está fazendo um resumo, um apanhado, para que você tenha condições de resolver as atividades, tanto a do livro, para quem tem o livro físico resolver, para quem tem o livro digital transcrever para o seu caderno, só as respostas, tá? Quiser colocar as perguntas e colocar as respostas embaixo, pode ser, mas se quiser apenas colocar as respostas, você vai colocar e identificar a página, tá bom? Essa atividade é tanto para quem tá com o livro físico, para quem tá com o livro digital, ok? E também tem as atividades que você vai pegar na secretaria da escola, ok? Fica combinado assim. E aí a gente segue na página 69, ainda com atividades referentes ao texto, tá bom? A leitura e a interpretação textual e ao conteúdo sobre verbo principal e verbo auxiliar. Lembrando que os verbos, eles se conjugam, tá? De acordo com os pronomes, tá bom? Então, você fique atento a isso que nós já estudamos também sobre pronomes. Você também já fez uma atividade referente a isso, ok? Então, até mais. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.